Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Muitos de vocês já devem ter ouvido falar da guilhotina, que cortou muitas cabeças na França. Já devem ter escutado a Marselhesa, famoso hino francês, que teve suas origens também durante a Revolução. Estamos no início desse vídeo. Então, se vocês querem saber alguma coisa a mais a respeito da chamada Revolução Francesa, me acompanhem e vejam essa história. Olá, bem-vindos todos, vocês que acompanham o canal. Não deixem de já ir colocando aqui a sua curtida, se inscrevendo no canal se ainda não estão inscritos, acionando o sininho das comunicações, compartilhando, para que outras pessoas possam conhecer alguma coisa também da nossa história. Nós vamos falar hoje, nesse primeiro vídeo, sobre a Revolução Francesa, mas vamos falar sobre o período imediatamente anterior à Revolução, a França pré-revolucionária, a situação da França pouco antes de explodir o grande processo revolucionário, que é a Revolução de 1789, que é um marco na história ocidental, segundo a visão clássica da história, marcando o fim da Idade Moderna e o início da Idade Contemporânea. Vários historiadores dizem que a Revolução Francesa faz parte de um conjunto, de um processo de outras revoluções democráticas que se espalharam pelo mundo no final do século XVIII. Mas, mesmo assim, é importante destacarmos aqui as particularidades da situação da França, para que, a partir daí, possamos entender os motivos específicos que levaram ao início da Revolução em 1789. Nessa década de 1780, a França ainda era uma monarquia absolutista. O último rei da dinastia Bourbon, Luís XVI, apesar de não ter tanta autoridade, mas teoricamente era um rei absoluto, ou seja, tinha todos os poderes nas mãos. Não havia limites para o seu poder. E era uma monarquia absoluta das mais fortes da Europa nesse sentido, se não a mais forte de todas, porque o absolutismo, que foi criado, consolidado, melhor dizendo, por Luís XIV, ancestral de Luís XVI, era aquela forma de absolutismo de direito divino, no qual o monarca se acha um representante de Deus na terra e só a ele deve prestar contas. Então, o poder de Luís XVI era absoluto, e a sociedade francesa ainda encontrava-se dividida em 3 grupos sociais, não são classes, porque não havia mobilidade, não havia possibilidade de mudança de grupo social, eram estados ou estamentos, ou seja, a pessoa estava naquela situação social e dela não saía. O primeiro estado, o clero, obviamente, ninguém nasce membro do clero, mas normalmente o que acontecia na França? Já tem outros países. Os membros do alto clero, os cargos mais importantes, dentre a hierarquia eclesiástica, eram preenchidos por membros da nobreza, famílias já tradicionais, que tinham já grande poder por serem nobres. E o baixo clero, aqueles padres religiosos de pequenas cidades na França, até do interior, é que vinham das camadas ditas populares. O segundo estado, a nobreza. Aí sim, nascendo uma família de nobres, era nobre, e ali permanecia para sempre, não havia mudança. E o terceiro estado, que era o resto da população, ou seja, a burguesia, que havia se enriquecido com o comércio, mas não tinha poder nem prestígio político. Alguns poucos artesãos nas cidades, em especial em Paris, e a maior parte constituída por camponeses, vivendo no interior da França, ainda nos moldes da servidão do período medieval. Então, ou seja, a França ainda era uma espécie de mistura de elementos modernos, absolutistas e ainda medievais na sociedade. E com isso havia uma desigualdade social muito grande, uma vez que a nobreza e o clero possuíam todos os privilégios, todos os direitos,
Aliás, nem eram direitos. Se nós formos prestar atenção no que acontecia, não havia essa noção de direitos. Apesar de lá atrás, o John Locke fala da questão dos direitos humanos, dos direitos naturais do ser humano, vida, liberdade e propriedade, a França não adotou isso ainda. Então, tudo até que clero e nobreza possuíam eram privilégios concedidos pelo único detentor de direitos, que era o rei. A esse respeito, até aconselho a leitura de um livro extremamente importante que fala sobre esse período, chamado A Sociedade de Corte, de Norbert Elias. Ele fala muito a respeito dessa questão da nobreza, da situação dos privilégios de nobres, membros do clero, da própria realeza francesa, da corte de Versalhes, quando Luís XIV vai aumentar o Palácio de Versalhes, e ali ele reúne a nobreza dita cortesã que vivia na corte, que Norbert Elias fala a respeito disso. Essa nobreza vivia domesticada, mas era muito caro manter esse grande número de pessoas que viviam em Versalhes, e quem pagava a conta era o terceiro Estado, que não possuía nenhum privilégio, trabalhava e pagava impostos. Esse quadro de desigualdade vai piorar na França com uma crise econômica que se instalou no país durante a segunda metade do século XVIII. Essa crise foi, em parte, resultado de altos gastos em Versalhes, os luxos da corte francesa, mas principalmente pelo envolvimento da França em guerras desastrosas ainda no período de Luís XV. A Guerra dos Sete Anos contra a Inglaterra, que a França perdeu todo o seu império colonial pelo Tratado de Paris de 1763, e a Guerra de Independência Americana, que a França entrou, não com o objetivo de ajudar em si os colonos americanos, mas de tentar prejudicar a Inglaterra, ajudar os colonos americanos a vencer a guerra, mas não ganharam nada a não ser mais despesas, mais dívidas. E essa crise vai afetar até mesmo a nobreza francesa, que, quando percebe que estava numa posição financeira e econômica ruim, começa a aumentar a exploração em cima do povo. Com isso, nós podemos perceber que a crise econômica instalada na França, a nobreza afetava a classe média, que era o que? A burguesia, já que tirava os empregos daqueles que podiam ser ocupados por essa classe e prejudicava também os camponeses, porque aumentava a exploração sobre uma parcela extremamente numerosa da população francesa que vivia já numa situação de grande pobreza, de grande exploração, e essa exploração aumentando cada vez mais. A crise econômica foi o segundo fator que motivou a Revolução Francesa. O primeiro foi a questão do absolutismo, uma vez que ela vai intensificar, vai aumentar a exploração sobre os camponeses, dificultando a vida da classe média. Ou seja, praticamente a população francesa, que não era nobre, não era clero, estava descontente com a situação. A situação dos camponeses aumenta e piora ainda mais com os impactos dessa crise econômica. Naturalmente, motivando um aumento da inflação e um encarecimento do custo de vida. Esse aumento do custo de vida passou a ser uma situação, um problema gravíssimo, que afetou os alimentos. Para piorar, entre 1788 e 1789, a França teve colheitas ruins. Caiu a colheita e aumenta o preço dos alimentos. Resultado, a fome aumenta. Ainda sobre a crise econômica, é importante falarmos que ela foi motivada também pelos gastos excessivos do governo francês. O governo também gastava. Além daqueles gastos com a corte de Versalhes, havia os gastos do governo. Então era gasto em cima de gasto. E a arrecadação não cobria isso tudo. Isso fazia com que a situação fosse tão grave que Luís XVI, aconselhado pelo último ministro das Finanças, de origem burguesa, vai convocar a chamada Assembleia dos Estados Gerais. O que era esta Assembleia? Era uma reunião de representantes dos três estados. Primeiro, segundo e terceiro, clero, nobreza e o terceiro estado. Obviamente, o terceiro estado, quem se fazia representar era a burguesia, não eram os camponeses, não eram os artesãos, eram só representantes da burguesia. E essa Assembleia não era convocada na França desde 1714, há mais de um século, porque era convocada de acordo com a vontade exclusiva do rei.
quando ele achava que precisava de um conselho, porque a Assembleia dos Estados Gerais não era de caráter decisório, era consultiva. O rei se aconselhava com a Assembleia, mas não era obrigado a tomar as atitudes, as decisões, que não haviam decisões, aquelas medidas que a Assembleia julgasse que seriam pertinentes para resolver os problemas que levaram à sua convocação. Desde o início da convocação dessa Assembleia, que foi feita em 1788, surgiu um problema. O modelo clássico de votação era por estado, ou seja, o conjunto de cada estado, de deputados, representantes de cada estado, votava uma única vez. Então eram 3 votos. Como vota o primeiro estado, como vota o segundo estado, como vota o terceiro estado. Sendo assim, o primeiro e o segundo votavam junto. E sempre ganhavam todas as vezes que era feita como votação, porque o terceiro estado contava apenas com seu voto. No entanto, os representantes do terceiro estado se revoltam contra isso e resolvem tentar virar o jogo, propondo a ideia de se fazer a votação por cabeça, por deputado, porque o terceiro estado tinha maior quantidade de deputados e ainda contava com o apoio de alguns membros do primeiro e do segundo estado. Sendo assim, teria maior quantidade de votos e faria vencer as suas propostas. E não chegaram a um acordo, como se era de esperar. Luís XVI, diante desse impasse, resolve fechar a Assembleia. Não chegam a um acordo como vão votar. Então, quando que isso vai terminar? Então, resolve fechar. Primeiro e segundo estado, felizes da vida, não precisamos mais ficar aqui perdendo o nosso tempo precioso, vamos voltar aos nossos afazeres, ou seja, a nossa vida de luxos e gastos, e não vamos nos preocupar com mais nada. Acontece que o terceiro estado e aqueles simpatizantes do primeiro e do segundo resolveram agora que era a hora, sim, de virar esse jogo. E se declararam em Assembleia Permanente. E mais, declararam que essa Assembleia agora não era mais a Assembleia dos Estados Gerais, era uma Assembleia Nacional Constituinte. Queriam fazer uma Constituição para a França. Isso representa um golpe de morte no absolutismo, porque se haver uma Constituição, o rei terá que obedecer à Constituição. Essa Constituição vai limitar os poderes do rei, ou seja, vai deixar de ser absoluto. Ele era absoluto porque não haviam leis que limitassem o seu poder. E o que faz Luís XVI? Diante dessa situação, ele não tem outra alternativa. Ele ordena aqueles deputados do primeiro e do segundo estado para que retomem as discussões junto com o primeiro e do segundo estado, para ver no que vai dar. Acontece que nesse meio termo, a população parisiense vai às ruas, independente de situação da Assembleia dos Estados Gerais. A população de Paris resolve tomar uma providência, porque estava sofrendo com toda aquela situação. E foi às ruas nas noites, no dia 18 de julho. Aliás, foi às ruas no dia 12 de julho de 1789. A Estação Popular permanece e no dia 14 de julho a população seguiu com esse levante, atacando primeiro o Arsenal dos Inválidos e depois promovendo a famosa queda da Bastilha. A Bastilha era uma prisão-fortaleza, onde estavam presos políticos, aqueles que desagradassem a ordem constituída. A antiga fortaleza que tinha sido transformada em prisão e era representante, era símbolo do absolutismo do país. Mais do que pegar as armas e a pólvora estocadas na Bastilha, a sua tomada era simbólica para a população do país. Era como uma espécie assim, de recado ao rei. Estamos colocando abaixo o símbolo do seu poder absoluto. Toma cuidado, portanto, colocamos abaixo um dia, o que vai acontecer realmente mais adiante. Por ocasião do ataque, a Bastilha, no entanto, estava praticamente vazia. Só possuía 7 prisioneiros, mas isso era o de menos. O que valeu, como eu disse, era a questão simbólica da tomada de um local símbolo do absolutismo. A população de Paris tinha se rebelado, queria pegar a pólvora ali estocada. E, obviamente, derrubar, como foi feito, aquele símbolo tão odiado pelo povo.
Com a notícia da queda da Bastilha, a revolução se espalha pela França. Tem início aí. Com a transformação da Assembleia dos Estados Gerais numa Assembleia Constituinte e a subsequente tomada da Bastilha em 14 de julho de 1789, que a partir de então se torna, e até os dias de hoje, como a data nacional da França, comemorada à semelhança do nosso 7 de setembro. Apesar de ter diferenças enormes entre uma data e outra, mas é a data nacional da França. Se espalha essa revolução aos poucos, levando milhares de pessoas nas cidades, no campo, a se rebelarem contra a aristocracia francesa e contra o chamado Antigo Regime, que é esse conjunto de situações que vigorava no país, de ordem econômica, política e social, querendo derrubar de vez essa situação e instaurar uma nova ordem na França. Mais adiante, em outro vídeo, iremos falar dos desdobramentos da Revolução Francesa, que aconteceu a partir daí. O nosso canal vai dar uma pequena pausa de fim de ano nas próximas 2 semanas e retornaremos às atividades no início de janeiro. Já desejando a todos que nos acompanham, a todos aqueles que seguem o canal, que estão aqui pela primeira vez, um Feliz Natal, um ano novo de felicidades, que ele seja realmente um ano próspero, feliz, bem diferente do que foi esse 2020, que nós estejamos livres de todos esses problemas que temos enfrentado nesse ano de 2020. Que 2021 seja realmente um ano bem feliz para todos, com as bênçãos de Deus. Se vocês gostaram do conteúdo desse vídeo, não deixem de deixar aqui a sua curtida, se inscreverem, de compartilhar o vídeo e até o nosso próximo vídeo em 2021. Allons enfants de